Eu queria que você contasse, Nini, a história de John Money. John Money, ele foi um pesquisador do hospital Johns Hopkins e ele foi, na verdade, o chefe lá. Me parece, pessoas que trabalharam com ele, tem algumas biografias não autorizadas que mostram que ele era uma pessoa muito autoritária e ele perseguia as pessoas que tentavam, outros pesquisadores que tentavam desmenti-lo. Mas ele era uma figura de muito poder, de muita articulação, como eu disse, ele era o chefe do setor, né? E ele silenciava as pessoas mesmo, ele ligava para os editoriais para forçar que determinadas publicações artigos não fossem publicados, especialmente se contrariavam a sua posição. Bem, John Money é especialmente conhecido pelo seu experimento que ele fez com os irmãos Reimer. O menino, eram dois irmãos gêmeos. O menino, logo no início da vida, sofreu uma deformação peniana e a família foi desesperadamente à procura de ajuda. E você imagina, né? Estamos diante de John Money. Ele era muito famoso à época, inclusive ele estava sempre nos jornais. Ele era aquela pessoa que o Fantástico convida para dar entrevista quando quer perguntar alguma coisa para um especialista, né? Ele era o cara da época. E essa família depositou toda a sua esperança nele. Ele falou: olha, nosso filho ele teve esse problema e o pênis do menino estava completamente destruído. E John Money pensou: já sei qual é a solução. Vamos fazer o seguinte: crie ele como uma menina. Vamos fazer uma cirurgia, né? Ele vai ficar com uma região aqui mais parecida com uma vagina. A gente vai recriar isso daqui. E você cria ele como uma menina. Chama agora de menina, dá um outro nome, veste como menina, brinca como menina, tudo isso. E essa criança não simplesmente saiu daquele consultório com essa instrução. Eles ficaram voltando por um tempo, sendo acompanhados por esse médico. E o médico, ele fazia sessões com o David, um dos irmãos, o irmão que mais sofreu, David, mas fazia também, como uma espécie de controle de grupo, experimentos com seu irmão também, já que era gêmeo. Então, ele os colocava numa sala e como pesquisador, ele ficava do lado de fora observando e ele dava instruções para essas crianças. E o que ele fazia era absurdo. Isso, gente, vocês conseguem ver aqui, que sorte, o livro está bem aqui. Essa é a biografia do David Reimer, que foi escrita pelo John Colapinto. Eu sei que o sobrenome dele é uma coisa, mas é isso, esse é o nome do livro, que conta a história dele. Eles iam para os experimentos, né? A família ficava do lado de fora. Eles não sabiam que John Money estava fazendo isso com os meninos, mas John Money dava orientações como: toque agora nas genitálias do seu irmão. Agora faça tais e tais movimentos. Agora E, beija na boca do seu irmão, e os beija na pais, boca da sua irmã. os pais não sabiam disso? Os pais não sabiam, Meu não Deus. sabiam. E o menino foi sendo educado, forçado, né, conformado nessa visão de que ele era uma menina. Em um determinado momento é interessante que mesmo ele como forçadamente uma menina, ele queria fazer xixi em pé. Não é interessante esse detalhe? Ele mesmo sendo empurrado como menino, ele se recusava a fazer xixi sentado como uma menina faz, ele queria fazer em pé. E esse menino, quando foi crescendo, ele foi entrando numa crise muito grande, porque ele não se reconhecia como uma menina, ele se reconhecia como um menino que ele sempre foi. Isso causou um estrago na sua identidade tão grande, ele passou o resto da sua vida miserável. Ele fez cirurgias para tentar reconstruir o seu pênis, né, trazer um novo pênis. Chegou a casar com uma pessoa, mas a sua vida foi tão miserável e as coisas que ele experimentou no laboratório com seu irmão, a crise de identidade de que John Money submeteu esses dois, fez com que os dois se matassem. É isso, os dois se suicidaram. David tentou reerguer a sua vida, casou com uma mulher, mas não conseguiu superar os traumas da infância e ele se matou e o seu irmão se matou também. John Money, para quem não sabe, é um dos padrastos da ideologia de gênero. Foi uma das primeiras pessoas a cunhar na arena pública o termo gênero como uma identidade de gênero. Então, quando a gente começa a olhar as raízes desse movimento, a gente vê que
Esse não é apenas um, tem alguns outros também, muitos sexólogos, né? Houve muito interesse de sexólogos, na Alemanha também teve um outro sexólogo, e a gente dá uma olhada para trás e a gente vê que tem um passado obscuro, é muito feio. E foi assim, mais ou menos, que nasceu a identidade de gênero, né? Da Ah, é? forma como nós conhecemos. Porque até então, o gênero era usado meio como um substituto para sexo. As pessoas não queriam falar sexo, porque sexo tem também a conotação, você brincou, não foi? No início É. do vídeo, né? Sexo, se você fosse falar pouco, né? Porque sexo tem também essa conotação. Então, para se distanciar disso, dar mais clareza ao termo, eles apagaram, passaram a usar gênero, que é uma palavra mais suave, né? Para usar numa conversa. Mas se distanciou e deixou de ser um sinônimo, né? E passou a ser identidade, especialmente com o John Money.